Olá, pessoal! Vamos falar sobre números primos. Primeira coisa, né? O que são números primos? Todo número primo é um número que pode ter apenas dois divisores. Ele tem apenas dois divisores, um e ele mesmo. Como assim, né? O que são dois divisores? Divisores é um número que a gente pode fazer a divisão por ele. Por exemplo, o número 2 eu posso dividir por 1 e posso dividir por 2. Então ele tem dois divisores. Ele consegue, os divisores de 2 são 1 e 2. Então se ele tem apenas dois divisores, ele é primo. O número 4, ele é primo? Não, o número 4 ele não é primo. Por quê? Eu posso dividir por 1, por 2 e por 4. Ele tem três divisores. Se ele não tem apenas dois, tem mais do que dois divisores, ele não é primo, ele é chamado de composto. Então, ou o número é primo, ou o número é composto, ou ele é o número 1, né? Que o número 1, ele só tem um divisor, que é ele mesmo. Ele é a unidade, tá? Então, eu vou escrever aqui os números primos menores do que 20, só pra gente ter uma noção de como eles são, tá? A gente já sabe que 2 é primo, porque só dá para ser dividido por 1 e por ele mesmo. 3 é primo? Sim. Uma curiosidade, o número 2 é o único número primo que é par. O único número primo que é par é 2. Isso significa que todos os números ímpares são primos? Não. Só os que são divididos por 1 e por ele mesmo. Como, por exemplo, 3, o 5, 7, 9. Não é primo, porque dá para dividir por 1, por 3 e por 9. Então tem mais de dois divisores, tá? Quando eu falo dois divisores, são dois divisores naturais, tá? Que são números naturais. 11 é primo, 13 é primo, 15 não é primo porque dá para dividir por 1, por 3, por 5 e por 15. 17 é primo, 19 é primo e assim por diante. Por que eu falo assim por diante? Porque os números primos são infinitos, né? Se os números naturais são infinitos, os números primos também são infinitos. O que é que a gente pode trabalhar com números primos? A gente utiliza muito quando a gente vai fazer o cálculo de MMC, de MDC, que a gente vai ver mais pra frente, tá? E para você fazer esse cálculo, você precisa aprender a decompor um número em fatores primos. O que é isso? É escrever um número como uma multiplicação de números primos. Por exemplo, o número 10, ele pode ser escrito como uma multiplicação de dois números primos, 2 vezes 5. O número 42 também pode ser escrito como uma multiplicação de números primos. 42 é 6 vezes 7, sim, mas 6 não é primo. Mas eu posso dizer que o 6 é 2 vezes 3 vezes 7 aqui para dar 42. E assim por diante. Você pode escrever qualquer número maior do que 1 como uma multiplicação de números primos. Sim. E me diz aí, como é que escreve o número 11 como uma multiplicação de números primos? 11 já é primo, não precisa escrever como uma multiplicação de números primos, ele já é primo. E aí eu vou pegar o seguinte, como é que a gente faz essa decomposição normalmente? Um número pequeno é fácil fazer. E um número grande, como é que a gente faz? Pegar um número grande que não é tão grande, mas que de cabeça assim você não consegue fazer tão rápido. O número 100, vou colocar aqui do lado. A gente faz essa decomposição de forma vertical. A gente sai dividindo o 100 por números primos. E aí você vai dividir, eu gosto de dividir do menor para o maior, né, em ordem crescente. Então vamos lá, 100 é par. Se é par, eu posso dividir por 2. E eu vou colocar aqui. 100 dividido por 2 dá 50. O resultado da divisão eu coloquei embaixo. 50 ainda é par, consigo dividir também por 2. Quanto é 50 dividido por 2? 25, coloquei aqui. 25 eu só consigo dividir pelo número primo, né, o 5. Então, 25 dividido por 5 dá 5. 5 eu só consigo dividir por 5, que dá 1. E aqui, essa multiplicação aqui, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5, 20, 20 vezes 5, 100.
é exatamente o número 100. A diferença é que esse aqui é o número 100 escrito como uma multiplicação de números primos, né? Como uma decomposição em fatores primos. Então, tem aqui 2 vezes 2, vezes 5 vezes 5. Isso aqui é o nosso 100. E aí você pode praticar pegando números grandes e fazendo essa decomposição, que vai ser muito útil para os próximos assuntos. Gostou desse assunto? Gostou desse conceito? Então curta, compartilhe, divulgue com seus amigos, com quem não é amigo também. Valorize a professora aqui que está se esforçando para sempre trazer um conteúdo novo para vocês, tá certo? Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!